qual é a diferença desses três verbos: crer, acreditar e achar. Esses três verbos, né, o crer, o acreditar e o achar, eles são usados para expressar uma opinião, normalmente uma opinião, ou uma fé, ou uma suposição, certo? Mas tem umas nuances aí, tem umas pequenas diferenças no significado, tá? De cada um, no uso de cada um. Eu vou começar com crer, tá? Crer. Quando que nós usamos o verbo crer? No português, pelo menos aqui do Brasil. Ele está relacionado normalmente com uma convicção ou com uma confiança em algo que muitas vezes tem uma natureza espiritual ou religiosa. O verbo crer, normalmente, ele está relacionado, tá? Em acreditar com convicção, com confiança em alguma coisa, tá? Que normalmente tem uma natureza religiosa ou espiritual, tá bom? Por exemplo, então eu falo, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Natureza religiosa, certo? Eu creio que tudo acontece por uma razão. Eu creio que tudo acontece por uma razão. Então eu tenho uma confiança, né? Essa convicção de algo. Muitas pessoas creem em algo maior que elas. Muitas pessoas creem em algo maior que elas. Tem uma natureza espiritual aí, certo? Você crê na vida após a morte? Você crê na vida após a morte? Então, essa questão espiritual religiosa, normalmente nós usamos o verbo crer, tá? Então, em português aqui, normalmente nós usamos o verbo crer para falar desses assuntos, né, mais religiosos, mais espirituais, tá bom? Porque nós usamos muito o quê? O acreditar. O acreditar. Então, quando que usamos o acreditar? Também para expressar uma confiança em algo, né? Quando você julga que algo é verdadeiro, né? Mesmo depois de aparecerem evidências, né? E não precisa ser no contexto religioso. Você pode dizer também no contexto religioso, eu acredito em Deus. Claro que você pode dizer, tá? Mas o acreditar nós usamos em outros contextos também. Por exemplo, eu acredito que ele está dizendo a verdade. Eu acredito que ele está falando a verdade. Eu acredito nele. Então eu tenho confiança nisso. E não é nada religioso, tá vendo? Não é nada espiritual. Eu acredito que vocês vão conseguir ser fluentes em português. Eu acredito em vocês. Eu tenho fé nisso, né? Eu tenho confiança nisso. Não é nada religioso, certo? Não é nada religioso, mas eu acredito, de verdade. Ela não acredita que ela está grávida. Ela não acredita que ela está grávida. Ou seja, né, ela não está colocando confiança nisso, não está confiante nisso, que ela está grávida. Mas é assim, então, nós vamos usar quando você realmente tem fé naquilo, né, expressa confiança em algo, mas não precisa ser necessariamente religioso, tá? Ou espiritual, um assunto religioso ou espiritual. O verbo achar, nós usamos o tempo todo. E ele é usado para expressar uma opinião ou uma suposição sem necessidade de ter nenhuma evidência. Não é algo que você tem uma confiança, que você realmente confia naquilo, acredita naquilo. Não. Muitas vezes é uma opinião pessoal sua, mas você não sabe se é verdade ou não. Eu acho que ele está dizendo a verdade. Eu acho. Então, assim, não tenho certeza, né? Quando eu falo, eu acredito que ele está dizendo a verdade, eu tenho certeza. Agora, quando eu falo, eu acho, talvez não. Talvez não. Eu acho que amanhã vai chover. Eu acho. Não tenho certeza, né?
Eu acho essa música muito bonita. Nossa, essa música é muito linda. É a minha opinião. Então, vocês percebam que esses verbos, eles são similares de certa maneira, porque eles expressam opiniões, mas cada um tem uma situaçãozinha, né? Tem uma pequena diferença, certo? Depende ali do contexto. E principalmente se você usar o acreditar e o achar, é diferente, né? Como eu falei. Eu acho que ele está dizendo a verdade, é diferente de eu falar eu acredito que ele está dizendo a verdade. Quando você usa o acreditar, você tem certeza, tá? E o crer, nós pouco usamos porque usamos mais, então, em contextos religiosos ou espirituais, e ainda assim não com tanta frequência, porque podemos usar o verbo acreditar, né? Eu acredito em Deus, eu acredito, sei lá, em vida após a morte, né? Aí a pessoa, qualquer assunto, né, religioso também, ou espiritual, a pessoa pode usar o verbo acreditar, que é mais comum do que o crer. Ficou claro, gente, a explicação do crer, acreditar e achar? Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado essa aula. Divulguem, convidem outras pessoas para aprenderem também, tá bom? Bom, gente linda, vou parando por aqui. Muito obrigada pela presença, pela participação de vocês. Eu adorei estar aqui com todos vocês. A gente se fala na próxima semana, tá bom? Tchau, tchau, gente.